vamos para a nossa sétima pergunta, né, da nossa série. A nossa série tem 11 perguntas ao todo. Nós estamos respondendo, né, estas questões, e hoje nós responderemos a pergunta que é: o que fazer com minha culpa? Né? O que fazer com a minha culpa? Se fosse Homer Simpson, ele iria falar, né, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Mas não é bem segundo Homer Simpson que nós vamos estudar hoje não, tá bom? Vamos orar antes de começar? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, reunidos em teu nome. É a tua graça, ó Deus, que nos traz até este lugar. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento, para que nessa noite nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio de alegria, cheio da convicção de que o Senhor é o nosso Salvador, cheios da certeza, Pai querido, de que nós somos culpados, mas temos um Pai que é fiel a nós, que é um Deus de fidelidade, apto e pronto a nos perdoar. Nós te louvamos por isso, Senhor. Que a tua graça permaneça conosco. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta, lá em Romanos capítulo 8. Romanos. Vamos lá então. O que fazer com a minha culpa? A palavra do grego tem como significado produzir uma resposta, é a palavra apologia. A palavra apologia, ela vem do grego e tem o significado de produzir uma resposta ou responder algo. É por isso que quando nós estudamos teologia, nós fazemos uma disciplina que se chama apologética. E a apologética, ela tem como definição uma defesa racional das afirmações do Evangelho. Ela é uma defesa racional das afirmações do cristianismo. É uma forma racional que eu uso para defender a minha fé. Né? Por muito tempo a apologética, ela ficou muito naquele conceito de enfrentamento, né? De luta que é travada contra céticos, contra ateus, contra agnósticos. Entretanto, a gente tem tentado demonstrar que a apologética bem feita, ela não precisa entrar numa guerra, né, de narrativas e de disputa de quem venceu ou não, né? Hoje já quase não se faz mais isso, mas antigamente tinha muito aqueles debates, né, as disputas, igual tem o debate político, né, tinha os debates, pegavam um crente e um ateu, e aí colocava os dois já para disputar. Nem sempre isso dá certo. Eu parto e eu vou explicar para vocês o porquê. Porque eu parto pela premissa de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer disse o seguinte: nós precisamos dar respostas honestas a perguntas honestas na medida que somos capazes. Então eu preciso ter resposta honesta para perguntas honestas. Qual que é a grande problemática disso? A grande problemática disso é que os céticos e os ateus, nem sempre eles trazem para nós perguntas honestas. O que é uma pergunta honesta? É aquela dúvida sincera da pessoa, né? Que ela vira para você e fala assim: me explica, né, a razão da sua fé. Geralmente um cético, ele vem para te perguntar, muitas vezes, querendo trabalhar em você o convencimento. E aí ele usa de palavras e de termos, né, para tentar te dar uma rasteira ali, tentar impor a fé dele, né? Assim, mas o cético não tem fé. Tem. Para não acreditar em Deus, você tem que ter muita fé, né? Na grande maioria das vezes, os céticos são hostis, né? E é por isso que eu acho que muitas vezes esses debates não levam a nada, não geram um convencimento de ambas as partes, e às vezes faz mais é confundir quem está assistindo aquele debate ali. Agora, tem algo que Sproul nos ensina que é fantástico. Se porventura, num determinado momento, você que já está na faculdade, ou você que vai entrar na faculdade, né, tiver ou se deparar com um desses embates, isso já aconteceu comigo, né, na época de graduação. Eu lia muito a respeito de algumas coisas e eu não deixava por baixo, não. Só que eu respondia e não ficava naquele mimimi, né? O povo que eu gostava muito, e eu acho isso interessante, você dá uma resposta pontual, uma resposta certa para algo, pronto, né? Baseado naquela, a minha fé é essa daqui. E eu lia muito, eu gostava de ler muito, né?
Eu me lembro uma vez que eu fui para a biblioteca e eu peguei assim todos os livros de ateus que tinham, sabe? Céticos, esse povo assim, meio doidão, que vem com algumas pegadinhas, né? Para tentar te pegar numa palavra e tentar ir contra a sua fé. E eu era curto e grosso. Eu lembro que uma vez eu fui para a biblioteca e falei assim, tem que encontrar algum livro aqui bacana para ter argumentos. E aí o livro que eu encontrei talvez fez parte de toda a minha trajetória até hoje, A Caixa Preta de Darwin, né? Porque a galera é evolucionista e tal. E eu peguei lá a Caixa Preta de Darwin e destrinchei, né? Falei, agora eu tenho resposta bioquímica pessoal, para esse pessoal, respostas genéticas. E quando nós temos respostas assertivas, nós conseguimos fazer aquilo que Francis Schaeffer nos ensina. Olha, você tem que ter respostas honestas para perguntas honestas. Quando a pessoa vem com uma pergunta hostil para você, corta o assunto. E aí, Sproul, ele é muito categórico. Ele fala assim, olha, eu nas minhas discussões e nos entraves, eu sempre usava uma pergunta. O que você faz com a sua culpa? Sempre quando ele se deparava com um debate com um cético ou um gnóstico, quando ele via que não ia levar nada, ele virava e falava assim, o que você faz com a sua culpa? E quando a gente faz essa pergunta, a gente parte de uma premissa que é a seguinte, todos nós temos uma culpa, todos nós somos culpados. E isso é tão interessante porque o cético, ele não vai poder virar para você e falar assim, não faço nada porque eu não tenho culpa. O peso da culpa, ela está na alma de todo ser humano. E aí, existe uma definição de que nós precisamos entender o que é culpa. Porque há uma diferença de culpa e sentimento de culpa. Se quando nós pegamos, por exemplo, assim, um serial killer, né, que é uma pessoa que não tem tem noção do que está fazendo, mas ele vai lá, mata uma série de pessoas e quando ele é levado para o julgamento, pergunta para ele se você fez isso. Ele fala assim, não, eu não sou culpado por isso. Ele não tem o sentimento de culpa. Ele fala, não, eu não me sinto culpado por isso. Agora, ele pode não ter o sentimento de culpa, mas a culpa como algo objetivo, ela incorre a todos aqueles que transgridem uma lei. O mundo é formado por leis, certo? Os meus advogados aqui, né, Larissa e Bauer, vão poder concordar comigo que hoje nós vivemos numa sociedade que é delimitada e formatada por leis. E a todo instante nós precisamos andar e estar dentro das leis. Uma vez que eu fujo a uma dessas leis, consequentemente eu sou culpado. Uma justiça criminal, né, que tem a lei lá, a pessoa ela comete um crime, aí ele como é que é o processo? Ele é levado para uma delegacia, da delegacia restaura um inquérito, vai para o Ministério Público, denuncia, vai para o juiz, vai receber a denúncia, fazer audiência. Aí tem o júri popular, tem júri popular. Aí ele vai receber uma sentença, e a sentença vai dizer se ele é culpado ou inocente. Por mais que ele não se sinta culpado, o juiz pode virar e falar assim, você é culpado. Por quê? Porque baseado no inquérito, nos depoimentos, nós temos aqui uma prova de que você transgrediu a lei. E dentro desse contexto de transgressão de lei, nós temos alguém que é o legislador supremo. Nós temos um ser que é o legislador que compôs todas as leis as quais nós vivemos, desde as leis da física até as leis que estão intrinsecamente dentro dos nossos corações. Quando a gente fala assim, por exemplo, o cristianismo, o que é o cristianismo? O cristianismo é amor. Sim, o cristianismo é amor, mas o cristianismo não é só amor. Eu poderia resumir o amor em uma das leis que regem todo o cristianismo. Então é por isso que eu preciso amar. Porque se eu não estou amando, eu estou rompendo uma norma, uma lei que é baseada no quê? No cristianismo. E aí a gente chega a um ponto que deixa todo e qualquer agnóstico, todo e qualquer cético de perna para o lado. Porque se Deus não existe, eu não precisaria me preocupar com nenhuma lei. Certo? O ateu diz, Deus não existe. Ok, se Deus não existe, eu não preciso... O que vai me dar um padrão de lei? A sociedade? Veja um exemplo, né? Um ateu sente na alma e o peso no coração, por exemplo, das mortes que estão acontecendo lá na Ucrânia?
ele é humano, né? Você mostra lá aquele tanto de criança, ele pode até não acreditar em Deus, mas quando ele olha lá as fotos dos bombardeios, daquilo que está acontecendo, ele vai ficar triste, não vai? Né? Quando um ateu está assistindo o jornal, e o jornal mostra lá que um indivíduo fez uma maldade com uma criança. O ateu ele pode até não acreditar em Deus, mas ele sente algo no coração, não sente por aquela criança? Porque senão ele não é gente, né? Ele não é nem ateu, né? Ele não é nada, né? Ele está vegetando aqui, né? E aí vem a pergunta: se você não acredita em Deus, o que foi que colocou esse sentimento dentro do seu coração de pesar pelas vítimas da Ucrânia, pelas crianças que morrem todos os dias? Alguma coisa aconteceu para que dentro do seu coração fosse impregnado um sentimento de culpa. Quem aqui não se sente culpado quando você vê assim, criança de 2 anos de idade foi estuprado em tal lugar? Quem aqui que não fica, né? A gente se sente culpado por isso. É uma culpa nossa até. E um ateu, ele também sente essa culpa. Então, talvez nós tenhamos um segredo, né? De sempre perguntar para o ateu: o que você faz com a sua culpa? Dificilmente ele vai conseguir te responder sem que ele use uma premissa de que existe um legislador que colocou leis intrínsecas dentro do coração de todo homem. Agora, quando nós conseguimos diferenciar a culpa do sentimento de culpa, nós podemos, por exemplo, observar o que a Bíblia nos diz sobre culpa. Quando nós entendemos que não basta só um sentimento de culpa. Primeiro, em Jeremias capítulo 3, versículo 1, o profeta ele está ali anunciando um julgamento para a nação de Israel, né? Na verdade, os profetas todos agem dessa forma, mostrando que Israel era um povo culpado e que sobre aquele povo viria uma condenação. Mas aquele povo estava tão acostumado ao pecado, estava tão acostumado ao erro, que eles ouvem aquilo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Parecendo uma sociedade que nós conhecemos, né? Talvez a sociedade hoje esteja tão acostumada ao erro, tão acostumada à culpa, a gente recebe uma quantidade de informações tão grande todo dia, sim ou não? Né? Teve um dia que eu passei na casa do meu pai lá, era assim, às 6 da tarde, e aí estava lá ligado num negócio, não sei, da SBT, não sei, sabe? E estava lá assim, ó, não sei o quê, e acidente na via, não sei das quantas, morre não sei quantos, não sei as outras. Na terceira notícia eu falei: pai, você não está com depressão de assistir esse trem, não dá para trocar isso, põe uma novela aí, põe qualquer coisa, sabe? Hoje é tanta informação, e aí você pega, né, o seu feed de notícias o seu feed do Instagram, né, é tanta informação que vem sobre a sua cabeça, que nos faz acostumar com tudo isso. Gente, aborto é abominável, é a morte de um ser indefeso. O aborto é a morte, é um crime, é uma morte criminosa de alguém que está ali formado desde a concepção, que nós podemos provar geneticamente que na concepção nós temos a formação do ser. A psicologia prova isso também, né? da concepção do ser, mas geneticamente nós podemos mostrar isso, né? A partir ali da concepção, nós temos um esperma com o óvulo. A partir daquele instante, a partir daquele start ali, eu tenho troca de material genético e eu tenho uma proposta de um ser informe, como diz a Bíblia, mas de um ser formado ali. Aborto é crime, é abominável, assim como é abominável pessoas passando fome, assim como é abominável o sofrimento da humanidade. Mas nós, assim como o povo de Israel, estamos com a nossa culpa no piloto automático, sabe? Aquele sentimento assim pragmático. Em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 19, ele fala sobre a realidade e a universalidade da culpa humana. E aí você fala assim: mas isso é muito teoria, né? A Bíblia fala, né, que todos somos pecadores, todos somos culpados e tal. Quem nunca chegou para alguém, né, naquele sentido, então assim, você vai consolar alguém e fala assim: não, fica tranquilo, ninguém é perfeito. Já viu isso? Né? Não, todo ser humano é falho. Quem já usou essa frase? Algum momento você falou: ninguém é perfeito, fica tranquilo, né? Todo mundo erra, né?
uma vez que nós temos dentro do nosso vocabulário esse verbete que nós usamos para diversas pessoas, nós estamos usando exatamente o conceito bíblico de que a culpa ela é universal. Todos nós temos culpa, todos nós somos culpados. Culpados pelo quê? Pelo pecado, pelo erro do Adão inicial. A palavra pecado, ela tem basicamente dois termos, né, que nós podemos encontrá-la. Quando nós encontramos, por exemplo, na fala de Jesus, lá no Sermão do Monte, ela vem como o escandalon, né? O escandalon é aquela armadilha que é colocada ali para pegar a presa. Quando a presa pisa no escandalon, a armadilha desarma, né? Por isso que nós temos o escândalo. O que foi o escândalo? Nossa, algo que aconteceu de repente, né? E desarmou ali e pegou o passarinho, pegou você. Você caiu no escandalon, caiu no pecado. E a outra palavra é a harmátia. A harmátia é muito utilizada como um símbolo de ele pecou, ele errou o alvo. Ele precisava acertar o alvo, mas ele não conseguiu acertar. Foi uma harmátia, um pecado ele não ter acertado no alvo. Na grande maioria das vezes nós estamos dentro desse conceito de que nós não acertamos o alvo e de que nós estamos sujeitos a pisar a qualquer instante naquilo que pode fechar e nos capturar. É isso que o pecado quer fazer conosco. Agora, para entrar na conclusão do nosso contexto e responder de fato a pergunta, eu quero primeiro responder o que não fazer com a minha culpa. Dentro desse ponto, antes de passarmos para o próximo passo, quem aqui concorda que você é culpado? Se nós tivéssemos que fazer um julgamento seu hoje, você seria condenado ou não? Tem alguém que não? Eu vou começar de novo a pregar para a gente. Quem aqui é culpado? Quem aqui não cometeu nenhum pecado ontem, hoje, antes de ontem? Todos nós pecamos, todos nós caímos no erro. Nenhum de nós somos merecedores. A culpa, ela é nossa. Agora, o que não fazer com a minha culpa? Primeiro, né, não agir como Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Não, né? Mas tem pessoas que negam a sua culpa. E essas pessoas que negam a culpa, negam baseado na premissa, olha, eu não conheço a Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, então eu não sei em que eu errei. Immanuel Kant disse que o imperativo categórico é o senso universal de obrigação que toda criatura possui. Toda criatura possui um senso de obrigação. Quando tiraram a ética de dentro da ciência, né, Immanuel Kant desesperou. Ele tem um tratado que ele escreve exatamente sobre isso. Como vocês tiram a ética de dentro da ciência? Como vocês vão produzir boa ciência se a ética não está ali? Mas, logicamente, né, queriam tirar a ética porque os grandes pesquisadores eram cristãos. Né? Os grandes e maiores pesquisadores nasceram em berço cristão. Certa vez alguém pergunta assim, se você é cientista, né? Você trabalha com ciência, faz genética, o que você não faz? Né? E como você consegue fazer genética sendo cristão? Eu virei e falei assim para ela, né? Eu falei assim, eu consigo de forma muito mais fidedigna que você. Porque antes de querer escrever um artigo para uma revista internacional e saber que aqueles revisores vão analisar todos os meus dados, eu tenho o meu peso na consciência para com Deus, de que eu não posso omitir ou negar nenhum dos resultados que eu estou encontrando aqui. Por mais que eu queira ter um resultado que me leve ao prêmio Nobel, por exemplo, eu tenho a minha consciência diante de Deus. E isso me faz um grande cientista. Não respondeu nada não, mas até hoje também não converteu. Enfim, Pinóquio, certa vez, né, numa conversa com o grilo falante, o grilo falante falou para ele o seguinte, olha, deixa a sua consciência ser o seu guia. Existe um sentido real na nossa voz interior. Sabe quando você está pronto para fazer uma coisa errada e vem aquela voz interior que fala, opa, Ou então quando você faz algo errado e você quer esconder e a voz fica martelando toda vez na sua mente, opa, você não vai contar nada para ninguém? Você vai continuar escondendo isso? Existe dentro do nosso ser essa voz interior. E aí, eu não posso negar que eu tenho culpa, porque como Tomás de Aquino já disse, a consciência humana é essa voz interior que tanto nos acusa quanto nos desculpa. Quando a voz interior virar para você e falar assim, acalma o teu coração, eu sou contigo, você está sendo perdoado. Agora, quando a voz interior virar para você e falar assim, confessa, você precisa confessar.
não negue que a culpa é sua. Segundo, eu não posso racionalizar a minha culpa. A racionalização da culpa é procurar justificativa. Eu aprendi com um pastor amigo, ele falava assim, erro não se justifica, erro se confessa. E nós somos PhDs em justificar o erro, né? Não, peraí, vamos começar do início. Mas eu fiz isso porque eu estava passando, né? Nós somos mestres em tentar racionalizar aquilo que nós fazemos. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós somos indesculpáveis por violar a lei. Não existe forma de tentar justificar. Não existe maneira de tentar justificar aquilo que nós fizemos e aquilo que é culpa nossa. Sproul diz que a dor que surge com o sentimento de culpa é o meio que Deus usa para nos alertar que precisamos estar atentos. A culpa dói no nosso coração. E essa dor, ela só é aliviada quando nós confessamos. Por último, pagar. Tem muita gente que quer pagar pela culpa, né? Aí nós voltaremos lá nas indulgências, né? Não existe forma de pagar por aquilo que... Jesus é fantástico. Jesus é o mestre dos mestres, não dos magos, né? E, cara, a forma como Jesus ensinava era e é espetacular. Quando Jesus ele conta a parábola do devedor, né, do servo infiel, e aí Jesus ele fala que ele devia uma determinada quantidade. Quando você vai estudar para ver o que era aquela quantidade que ele estava devendo, Jesus assim, propositalmente, ele coloca numa quantidade extravagante, extraordinária. E talvez as pessoas que estavam ouvindo ali até riam, quem é que vai dever uma quantidade dessa? Jesus estava pregando para nós. Jesus está falando, olha, você tem uma dívida que é impagável, você nunca vai conseguir pagar a sua culpa. Pois bem, pastor, se eu não consigo pagar a minha culpa, o que eu faço então? O que eu devo fazer com a minha culpa diante de Deus? A primeira coisa é estar certo de que eu preciso pedir perdão pela minha culpa. Eu preciso me humilhar. Sentimentos de culpa, eles podem ou não corresponder de forma proporcional à culpa objetiva que nós temos. Nós vimos isso. Tem gente que não tem, né, o sentimento total da culpa de que ele fez algo errado. Agora, a única solução objetiva para aliviar a minha culpa é buscar pelo perdão. O perdão, ele para ser real, ele precisa de duas coisas. De um arrependimento genuíno e de uma fé genuína. Se você não tem arrependimento genuíno e fé genuína, como que você vai pedir perdão da culpa que você tem? Você não vai conseguir pedir perdão. Nós precisamos arrepender totalmente. Agora, existe um detalhe. Só existe uma única fonte real de perdão. E essa fonte real, felizmente, é aquele que pegou o seu filho, o seu único filho, e entregou em nosso lugar, naquela cruz absurda do Calvário. Nós falamos aqui no último episódio da nossa série Paralelos, né? A cruz, ela é repugnante. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos aversão, sim ou não, né? A cruz, ela é um símbolo que, por mais que a gente use, né, nos nossos apetrechos, quando nós lembramos da cruz, nós lembramos de sangue, nós lembramos de morte, nós lembramos de escárnio, nós lembramos de um justo ali pregado inocentemente, mas foi exatamente isso que o Deus Todo-Poderoso fez. Ele pegou aquele que era o único filho dele e colocou naquele lugar rude, naquele lugar devastador, e falou, eu estou colocando aqui o meu filho, porque eu estou pronto para perdoar a sua culpa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela cruz. A cruz é feia, a cruz ela é indecente, a cruz ela tem que nos espantar todos os dias, mas graças a Deus pela beleza que existe por trás da feiura dessa cruz. Isso ficou muito bom para você entender. A cruz, ela é ao mesmo tempo feia, horrorosa, mas ela é bela, porque quando nós olhamos para ela, nós podemos respirar e sentir que nós já não somos mais culpados. A segunda coisa é a confissão. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando. Em outras palavras, negar a culpa é enganar a si mesmo. Quem aqui conhece alguém que vive se auto-enganando? Se auto-enganando. Que faça, né? Isso é coisa passageira. E acaba incorrendo no mesmo erro todas as vezes. Agora, o mesmo apóstolo João, no capítulo 1, só que agora no versículo 9 ele diz, mas, porém, todavia, contudo e entretanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
para nos perdoar e nos purificar. Graças. Você pode levantar sua mão e falar assim: Deus, obrigado. Obrigado porque a minha culpa está na cruz do Calvário. Você consegue entender essa maravilha? Basta confessar. Terceiro, penúltimo, existe um negócio chamado arrogância. Arrogância. E eu tenho que dizer que sim, nós somos arrogantes. Nós somos arrogantes. Quando a gente estuda um pouquinho, né? Você terminou a faculdade, pegou o diploma, tudo fruto, né? Pôs o jaleco, né? Tem gente que nem terminou, já está assim, né? A arrogância, ela faz parte da nossa carnalidade. A nossa inteligência, não, mas eu sou muito inteligente. Os nossos bens financeiros, não, mas eu tenho dinheiro suficiente. Nós temos que pegar a nossa arrogância e pisar nela todos os dias. Porque a nossa arrogância nos impede de reconhecer que somos culpados. Por último, um paralelo entre convicção e a acusação. Todos os dias nós vivemos nesse paralelo da convicção e da acusação. O paralelo foi a nossa série que a gente estava, né? Todos os dias você acorda, você desperta, seu despertador desperta, te acusando e trazendo convicção sobre o seu coração. A acusação do pecado só tem uma pessoa que traz: Satanás. Ele está pronto todos os dias para te acusar, e ele vai fazer isso todos os dias. Você vai acordar, seu despertador tocou, ele vai falar: tá lembrando do que aconteceu ontem? Não sei como é que... Não é possível que seu despertador não é funk não, né? Tá mais pro do Carneiro, né? É o funk do Bolsonaro dele. O diabo, ele nos acorda nos acusando. A proposta dele é essa. Esse é o propósito dele, nos acusar e nos destruir. Mas, em paralelo com a acusação que nós recebemos todos os dias, nós temos a convicção. E quem gera a convicção? Quem gera a convicção é o Espírito Santo. E a convicção, ela te leva ao arrependimento genuíno. A convicção de que você é pecador, ela te leva ao reconhecimento e à busca por uma reconciliação. A convicção de que você é culpado, ela te leva a buscar o perdão a todo instante. A convicção de que você é culpado, ela olha para você e fala assim: você é merecedor da cura. A convicção de que você é culpado, ela te leva a ser purificado. E não existe outra coisa mais linda neste mundo do que a purificação que nos é dada pelo sangue de Jesus. Baseado nisso, nós podemos ler então o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 33. A Bíblia diz o seguinte, versículo 33, segundo o apóstolo Paulo: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições desse mundo? Serão as calamidades? Serão as perseguições? A fome? A miséria? O perigo? As ameaças de morte? O medo com o futuro do nosso país? As eleições que a gente não sabe o que vai acontecer? A depressão que eu estou passando? A angústia? A enfermidade que está lá na minha casa? O problema que eu estou enfrentando na minha família? O que será que vai me separar do amor de Deus? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo que você tem passado, apesar de todas as dores que você tem sofrido, apesar de todas as tribulações que você tem enfrentado, apesar das angústias que só você e o seu travesseiro sabem, apesar das lágrimas que você tem derramado todos os dias de manhã quando você levanta, apesar da dificuldade imensa que você olha no final desse ano e fala assim: Deus, eu não sei mais o que vai ser do resto desse ano, quem dirá do próximo ano? Apesar de tudo isso, nós somos
mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou lá na cruz do Calvário. Se você acredita nisso, fala para o seu irmão, amém, meu irmão? Você entendeu isso? Você compreendeu a beleza? Que a graça do Cordeiro esteja sobre nós, que nós possamos compreender que somos culpados, mas que fomos regenerados pelo sangue de Cristo naquela cruz. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Queria que você se aproximasse aí de uma pessoa. Você vai orar com ela exatamente sobre isso que nós acabamos de falar. Vou pedir para que Deus possa trazer paz ao coração dela. Vou te dar 30 segundos e depois eu encerro com uma oração, tá bom? Ore por ela, peça para que Deus traga esse sentimento de que ela é mais que vencedora por intermédio do perdão que foi liberado na cruz do Calvário sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, nós acreditamos nisso, confiamos na Tua palavra, na Tua promessa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, essa é a nossa oração. Nós reconhecemos que somos culpados, pecadores, mas te agradecemos nessa noite pelo privilégio, ó Deus, de podermos olhar para a Tua cruz. Obrigado, Senhor, que nós podemos olhar para a cruz do Calvário e enxergar nela a nossa salvação, enxergar na cruz do Calvário, vida. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Jesus. Assim oramos, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí?